Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mereu Talks. Eu sou Gustavo Araújo, faço parte do time de marketing e produto da Mereu e apresento o Mereu Talks com o Ivan, que é o cofundador da Mereu. Tudo bom, Ivan? Tudo bom, Gus? Obrigado pela apresentação, prazer estar aqui com você. E mais um episódio super relevante para a nossa audiência. Sim, e hoje a gente vai falar sobre trocar a visão do RH, né, de custo para estratégico. E para fazer isso, a gente está com uma convidada muito especial, que é a Luciana Domagala. Ela que é vice-presidente de Pessoas e Sustentabilidade do Ipiranga. Tudo bom, Luciana? Tudo bem, Gustavo. Tudo bom, Ivan? Prazer ter você aqui, Luciana. Prazer é todo meu. Um prazer, um privilégio estar aqui com vocês falando sobre esse assunto. Ô, Luciana, faz aqui um favor pra gente, quem não te conhece ou quem já te conhece, relembra um pouco pra gente, conta um pouco quem você é, um pouco da sua trajetória pro nosso público. Tá bom, vamos lá. Bom, eu sou casada, sou mãe da Isadora, uma menina muito esperta de 10 anos. Sou formada em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Minha trajetória sempre foi uma trajetória em RH, mas em negócios, né? Então, eu fiz várias formações internacionais. Eu tenho um MBA pelo INSPER, tenho também um MBA pela Fundação Dom Cabral. Eu tenho formação em coaching pela Columbia University, mas recentemente fiz a formação em Conselho de Administração pelo IBGC. Então, a minha carreira se desenvolveu sempre em grandes empresas brasileiras, que foi uma opção minha, foi uma escolha em algum momento lá no começo da minha carreira de poder trabalhar para empresas brasileiras e contribuir para o Brasil, foi uma questão de propósito. Então, trabalhei em grandes empresas, trabalhei lá no começo da minha carreira na RBS, passei pela Claro, depois eu fiquei 10 anos no Grupo Gerdau, que foi uma grande escola para mim. Depois passei pela reestruturação da PDG e, mais ultimamente, nos meus últimos 10 anos, eu estou no Grupo Ultra e nos últimos 5 na Ipiranga, que é uma das empresas do Grupo Ultra. Então, essa é um pouquinho da minha história até aqui. Perfeito, Luciana. Então, para a gente começar o nosso papo, queria trazer aí o insight de que muitas vezes o RH é visto sim como custo, tanto por board como para a empresa no geral. E a gente queria saber, bom, quem está com essa percepção na organização, se a gente é do RH, está sentado na cadeira e está com a sensação de que as pessoas ao nosso redor estão com essa visão de que a gente é custo e não estratégia e parte integral do negócio, como que a gente faz para começar a mudar isso? Vamos começar o nosso papo por essa visão. Qual que é a sua opinião? Bom, eu acho que acho que o grande ponto aí, quando eu falei aí da minha formação em negócios, eu acho que é isso, né? O RH, ele tem que ser uma área de negócios, não uma área de apoio, né? Esse papo de área de apoio não tem nada a ver, né? E para isso, a gente não pode participar só da execução da estratégia, a gente tem que estar participando da formulação da estratégia. Né? E a partir dessa formulação conjunta, em que a gente participa em todo o processo, é que a gente desdobra numa estratégia de pessoas. Então, é a partir daí que a gente começa a fazer programas, a gente precisa entender que tipo de líder você precisa para executar aquela estratégia, fazer acontecer, né? Então, quem é o líder, com que competências e com que prontidão. É a partir daí que você tem que olhar muito fundamentalmente a sua cultura e ver a robustez dessa cultura para atender aquela estratégia, né? Então, eu acho que esse é um lado do papel. E o outro que eu chamaria atenção aqui é a pessoa, né? É o profissional. Porque o profissional de RH de negócios, ele tem que ter uma postura. Primeiro, ele tem que conhecer negócio. Ele tem que ter uma condição de discutir negócio, né? Segundo, ele tem que ter segurança e ter maturidade para poder discutir, para poder provocar a organização, para poder trazer conversas difíceis, né? Para poder mobilizar a organização. E o último ponto é justamente a capacidade de mobilização. Então, eu acho que com isso tudo,
você automaticamente é um RH estratégico. Porque eu acho que essa visão de ser o apoio, ela põe o RH numa posição passiva, de esperar as outras áreas requerirem as ações dele, né? Total, exatamente. Eu acho que esse é assim, por isso que eu falo que passa muito pela nossa postura, pelo nosso perfil, né? Pela nossa capacidade de influenciar, de transitar, de você criar confiança, né? Vínculos com a liderança. É uma construção, né? Não é automático, a empresa acredita no RH estratégico, não, a empresa aceita e entra nesse, e você simplesmente faz parte. Sim. Né? Luciana, ouvindo você falar, né, a gente vê que o RH, né, ele tem uma visão muito estratégica e começa a conhecer de todas as áreas da empresa. Mas a gente tem líderes nas áreas onde você precisa de trabalhar junto, né, de forma colaborativa e tudo mais. E às vezes o RH não está estratégico pronto, né, nessa visão estratégica. Ele está sendo construído para isso, né? A gente tem contato com várias empresas e às vezes o RH ainda é um RH mais considerado como custo, mas tem as pessoas querendo fazer essa virada de chave. Não sei, aí eu não sei como foi a sua experiência, mas como que você vê quais são os principais desafios, né, do RH em entrar nas áreas, se mostrar um parceiro e se mostrar estratégico para as outras lideranças? Quais são esses desafios, se você enfrentou alguns deles, e como que você fez ou sugere que as pessoas que estão nos acompanhando possam fazer para mudar esse jogo, né? Legal, Ivan. Eu certamente vivi e já entrei assim, em áreas em que o RH era totalmente descredibilizado, né? E o caminho, invariavelmente, passa por você conhecer o negócio e ser parceiro do negócio. Eu falo isso sempre, assim, todos nós em RH somos business partners. Todos nós, independente da função que você exerça, a gente é parceiro de negócio. Eu sou business partner. Na posição que eu ocupo hoje, eu sou business partner. Né? Essa é a nossa principal função. Né? E o que significa isso? Significa que você tem que entender do seu cliente, você tem que entender as necessidades dele, tem que entender do negócio dele, dos desafios, da dor que ele vive, para a partir daí você poder criar soluções, trazer soluções. E o outro lado também é verdadeiro, que é as áreas e os clientes, as áreas de negócio, entenderem e serem coparticipantes das estratégias de RH. Então, por exemplo, a gestão de talentos, a formação de talentos, não é papel do RH, ele é papel do líder. Então, todos nós somos participantes da formação de liderança para a empresa, né? Então, com isso, você cria um sistema que se retroalimenta, né? Dentro da organização. E acho que, além disso tudo, olhando o todo, é um senso de propósito. Né? Eu acho que o propósito é o grande elo da organização, todo mundo enxergando, olhando para o mesmo lugar, você cria uma empresa de dono. Se todo mundo está engajado na mesma causa, está uma causa comunicada, uma causa que é do coração, todo mundo é dono naquela empresa. E aí você não precisa ficar pedindo licença ou todo mundo vai achar as soluções juntos, né? Sim. Esse processo é um amadurecimento, acho que não só do RH, mas também da visão das outras áreas sobre esse papel estratégico do RH, né, Luciano? Eu acho que tem essa mudança de visão, né? E Exato. queria saber de você também sobre, você pontuou aqui de alinhar as estratégias de RH com as estratégias da organização. Quem são os atores? Quem que a gente chama para conseguir fazer esse alinhamento estratégico e como a gente consegue garantir que o RH está presente quando a gente está, de fato, definindo as estratégias das organizações? Bom, eu acho que o RH ele precisa ser, ele precisa ter trânsito, né? Ele precisa navegar na organização. Então, quem a gente chama quem a gente precisar. Mas eu acho que mais do que a gente chamar para o jogo, é a gente influenciar para o jogo, Sim. né? É a gente poder conduzir, e acho que esse é um soft skill, assim, super importante do profissional de RH. É poder
conduzir esse papel de influência, de provocar, de fazer você enxergar os seus pontos de desenvolvimento, de poder entender que profissional a gente precisa lá na frente e como a gente vai, desde hoje, poder desenvolver, poder trazer ferramentas, né? Então, acho que de um lado tem todo essa, né, os stakeholders e tudo mais que a gente precisa ter fluidez, mas de outro tem a própria capacitação do RH, né? O RH precisa ter profundidade nos seus temas, ele precisa entender das suas áreas de expertise, né? Ele precisa ter repertório do negócio e da sua área. E esse trânsito aí, né? Então, eu acho que são assim, elementos fundamentais para que a gente consiga fortalecer esse papel dentro da organização e dar mais fluidez. Perfeito. Luciano, a gente tem conversado ultimamente com várias empresas e tem um boom das novas tecnologias, da inteligência artificial, né? Hoje a gente tem muito dado disponível, talvez não tanta informação ou uso desse dado, mas como que você avalia o uso dessas tecnologias, People Analytics, aplicado ao negócio? Como que isso, como que o RH pode usar isso a seu favor, né? Nessa transformação de um RH operacional para um estratégico? Legal. Bom, primeiro eu acho que a gente pode partir até mais amplo do que isso, porque hoje tomar decisão baseada em dados é o que a gente tem que fazer em qualquer área da organização, não é RH, né? Em qualquer área da organização. Eu acho que é uma miopia a gente achar hoje que isso não é relevante, né? E o People Analytics, ele nos permite justamente isso, quer dizer, você entender e poder gerar soluções mais otimizadas, mais certeiras para o que você precisa, né? Então, acho que um lado é esse. Outro lado é você poder ter tecnologia para você automatizar coisas que não são estratégicas, que são atividades rotineiras, administrativas, para que você ocupe o seu tempo, use o seu tempo com o que é relevante, o que é estratégico. Um terceiro ponto que eu acho o tema do Analytics super, super relevante é, assim, cada vez mais a gente precisa customizar as soluções para o indivíduo, para aquele CPF, né? Isso ainda não é uma realidade total, né, nas organizações, especialmente organizações grandes, mas imagine, assim, você conseguir, com o tempo, ter um programa de benefício específico para cada pessoa, Sim. né? Que, veja, uma pessoa que é casada, tem 3 filhos, né, tem uma família tal, precisa de um tipo de plano de saúde diferente de uma pessoa que acabou de sair da faculdade, que está começando sua carreira, que é solteiro, que não tem filhos e tudo mais, né? Então, o dado ajuda a gente a entender isso, né? E poder ter soluções mais, não só mais customizadas, mas que tragam mais satisfação pro funcionário, né? Então, eu acho que esse ferramental como um todo, ele é muito estratégico para nós. Sim. Antes de passar para a próxima pergunta, Lu, eu até fiquei curioso. Você vê que esse uso do dado no RH, qual é a sua percepção? Você vê que a gente já amadureceu isso bastante ao longo do tempo? E você acha que teve um atraso no RH em chegar com os dados para defender? Ou ele sempre esteve lá e a gente nunca levantou muito essa bandeira? Eu acho que o dado esteve lá, talvez a gente não usasse com inteligência ou com o valor que precisava, até porque era difícil de obter o dado, né? Não era tão simples você fazer isso antes. Mas ele tá lá, mas ele tá no estado bruto, você precisa de trabalhar E ele aí você ainda. tem que ter headcount para fazer isso e a gente talvez não fizesse. Perfeito. Mas eu acho que o uso do Analytics em geral, né, da ciência de dados nas organizações, trouxe luz a esse assunto, né? E a gente embarcou nessa tendência aí, podendo ajudar as pessoas a entender. Hoje, quando eu levo numa reunião mensal para uma área, como está aquela área, né? Qual é a rotatividade? Como é que eles são horários? Qual é o turnover? Por que as pessoas saíram? Sei lá. Você consegue ter um olhar
para aquele departamento, para aquela área e conseguir fazer soluções muito mais direcionadas, né? Sim. Resolver o assunto no curto prazo. Uma coisa legal, assim, para trazer um exemplo, a gente faz antigamente, né? A gente fazia pesquisa de clima uma vez por ano, né? Era um processo, mobilizava a empresa inteira, aplicava a pesquisa, recebia os resultados, que levava 3 meses para ver um resultado. Aí você recebia os resultados e você começava a fazer plano de ação. Ou seja, você começava a fazer plano de ação 1 ano e meio depois da aplicação da pesquisa. Tudo já mudou, até as pessoas, Às vezes muitas já saíram mudaram, algumas, né? Então você estava numa ação completamente desconectada com a realidade. Hoje a gente faz pesquisa a cada 2 ou 3 meses. E é pesquisa rápida. E que você recebe o dado e já age. A gente age, assim, muito rapidamente. Então, você tem a temperatura da organização o tempo todo. Sim, E exato. pode atuar. Então, assim, é muito rico, né? E quanto sim. mais a gente tem acesso e mais a gente usa, mais a gente tem agilidade na tomada de decisão. Sim. E muda, né, a visão do papel do RH ali. Porque você está Total. levando dado, o embasamento que vem por trás disso é muito mais forte do que uma coisa mais empírica de você pensar, de olhar, é porque é um feeling ou um achismo do RH. Que acho que muita liderança ou outras áreas acabaram vendo por esse lado, né? Aquele RH bola de cristal, né? Exatamente. Que vinha com um papo muito... né, exato. Não, hoje é tudo... E aí a gente tem uma postura, uma atuação mais consultiva, né? Mais de parceiro Agregando de valor, negócio, de fato. Exato. né? E, Lu, sobre o RH ágil agora, a agilidade já chegou no RH? Como é que você vê? Porque ela nasceu, ou ela vem, não vou dizer nascer, mas vem muito das áreas de tecnologia hoje, que estão em todas as partes das organizações, mas como o RH está se adaptando dessa visão e modelo de negócio de trabalhar, que é um modelo ágil, e você vê que a gente já está conseguindo colocar isso em prática, e isso está trazendo esse benefício também, assim como os dados? Sim, ainda acho que não é uma coisa totalmente disseminada né, e realidade em todas as organizações, mas eu assim, mais do que metodologia ágil, eu acho que o nosso papel, e que às vezes funciona para algumas áreas e outras não, acho que metodologia ágil ela não ainda hoje não é uma coisa que você pega a organização inteira e faz estou falando de uma organização mais complexa, mais robusta, mais burocrática até, né? Uma empresa, uma startup, então é outra história, né? Mas falando de uma organização como as que essas grandes empresas, então acho que é um caminho e que já tem muito resultado, né? Mas eu acho que o nosso papel nesse tema da agilidade e tal, é que a gente possa, o tempo todo, e que é algo, acho que um grande desafio, uma coisa que a gente discute muito hoje, é formar liderança ambidestra. O que é isso? Né? É um líder que ele é capaz de gerir o hoje, de ter eficiência, de fazer o plano, executar com maestria, sem perder o olhar de futuro, né? Sem perder o olhar de tendência, sem perder o olhar de para onde o negócio está indo. Isso é a liderança ambidestra. Isso não é fácil, né? Porque o dia a dia consome a gente, né? Então você fica meio esperando que alguém lá da área de planejamento estratégico diga como vai ser o futuro. E isso é papel de cada líder, né? Então a gente tem trabalhado muito para poder desenvolver isso. E a partir disso, o que você tem? Você tem um líder capaz de antecipar movimentos. Então você pega, sei lá, mudança climática. Que impacto esse negócio vai ter? Que isso vai ter no nosso negócio, né? Como é que eu não só antecipo, mas como eu gero oportunidade? Como que eu aproveito as oportunidades de um risco para gerar novos negócios, primeiro para adaptar o meu negócio, mas às vezes para gerar novos negócios, para reposicionar, né? Para entrar em novos negócios. É isso que a gente espera dessa liderança ambidestra. E isso é ágil, né? E aí, acho que a partir desse líder que faz tudo isso, ele tem que ter uma habilidade de gestão da mudança, que é olhar tudo isso, enxergar, né? E conseguir efetivar a mudança, fazer ela acontecer, com toda a metodologia de gestão da mudança que existe aí disponível.
né? Então, eu fugi um pouco do tema do metodologia ágil, porque eu Aham. queria ampliar essa Sim. conversa para o mindset ágil mesmo, Perfeito. E faz sabe? muito sentido, né? É, Não, e a gente só também um comentário. A gente discute muito ambidestria organizacional que dependem dos líderes ambidestros, né? Porque se as pessoas não têm o mindset, como que você Exato. vai incorporar essa mentalidade na organização inteira, né? exatamente. E não é fácil. Não é fácil porque cada vez mais as equipes estão menores, a gente precisa de mais eficiência, né? O custo do Brasil cada vez É, mais alto, a gente precisando ter uma eficiência grande em custo e menos headcount, mas você fica com menos tempo para pensar no futuro, né? sim. Pensar fora o que é a execução do dia a dia, né? Aproveitando essa questão do custo, a gente fala, né, que o RH estratégico é um investimento, não é custo, né? Na verdade, o tradicional é entender que o RH é custo, e a gente quer mudar isso. Mas acaba que investir em pessoas é um custo, né? Tem algumas empresas 80% do custo. Não sei se a pergunta é como equilibrar, mas como mostrar, né, que pessoas, investir em pessoas ou RH não é custo, é investimento. É, eu, eu, eu acho que as nossas soluções, quando a gente começa, né, naquela cartilha lá, né? Fez a estratégia de negócio, fez a estratégia de pessoas, né? Vai desdobrando isso até projetos e soluções. Tem que ser soluções, projetos que façam diferença para o negócio, né? Então, assim, quando eu penso assim num processo de investimento em talentos, um processo bem feito de talentos, ele muda o negócio, Sim. né? Um processo de sucessão efetivo, né? Que você tenha sucessores com prontidão no timing que o negócio precisa, tal, não sei o quê. Ele, ele é assim, não tem como você não provar que esse investimento vale. Investimento em cultura, Uhum. né? Em evolução de atributos culturais, em evolução de comportamento. A gente mede isso, mede, né, com 360 graus, com as avaliações anuais. Então, isso tudo, assim, não é tão tangível, não é Aham. tão, né? Você não é do Metrificar, material, mas você está diretamente relacionado à geração de resultados e, Impactando, e né? ao crescimento da empresa. é até um pouco do que você falou do líder ambidestro. Você investir nessa mentalidade, você talvez vai ter líderes que vão ser eficientes, já pensar no novo produto, na nova oportunidade. Então, sem essa pessoa, sem esse investimento, talvez, né? Isso não Você saia, não né? consegue, você não Sim. consegue. Primeiro porque você não pode estar sempre buscando competência no mercado, senão, porque Sim. quando você não tem uma competência instalada na organização, você tem que buscar no mercado, ok. Uhum. Se você só faz isso, você perde uma conexão de cultura muito fundamental, porque Uhum. até essa pessoa se aculturar, né, sabe, entender o modus operandi, conseguir gerar resultados, você já perdeu esse tempo. Então, isso Verdade. tem que ser de dentro. Uhum. Isso pode ser de fora também, como uma mescla, mas isso você tem que ter essa De estratégia forma talvez pontual, em alguma pontual, coisa em muito situações específica, né? específicas. Luciana, agora falando um pouco sobre os impactos externos, né? Como é que o RH ele acaba impactando a reputação da organização, seja como marca empregadora, ou os nossos clientes, ou até nossos investidores? Legal. Bom, acho que falando de reputação, né? A reputação ela é formada a partir do que uma empresa se propõe a fazer e executa, né? Então, a coerência do que é o seu propósito e tudo mais com o que ela efetivamente entrega gera a sua reputação, né? E essa reputação ela é cada vez melhor quanto mais a empresa consegue gerar resultado para o seu negócio, para o seu setor, para a sociedade, para o planeta, né? Para dentro da empresa ou para a nossa área aqui, a gente usa esse tema de reputação como marca empregadora, né? O nosso trabalho de marca empregadora, ele acaba sendo o reflexo ou a captura de como o empregado da empresa vive a experiência dentro da companhia, né? Então,
Na medida que a gente. E aí eu acho que cultura é de novo, assim, a grande espinha dorsal. A forma como você vive a cultura é a sua forma de manifestar, a tua marca empregadora, né? Então, uma cultura leve, uma cultura que permita que as pessoas sejam elas mesmas, que as pessoas tenham protagonismo, que a pessoa possa realizar o seu potencial, é uma cultura que provavelmente leva para uma marca empregadora muito forte, né? E a marca empregadora é quando, né, essa estratégia, enfim, ela é quando você transborda para fora da empresa essas ações todas que você faz dentro e que gera uma percepção positiva. E a gente fala isso lá na Ipiranga, né? Que o que a gente quer que a Ipiranga seja o desejo do profissional que está fora da empresa e a escolha diária de quem está dentro, né? Então, com isso a gente reafirma o nosso compromisso de ter o melhor ambiente, a melhor cultura para os nossos funcionários. Ou seja, a gente trabalha de dentro para fora e não pescando lá fora para poder tem trazer como. evidência. Isso Reflexo, né? é Reflexo. consequência. Uhum. É consequência. Você não tem como você fazer uma estratégia de marca empregadora se você não tem um ambiente, não conversa, né? Sim. Não tem coerência. E aí você pode até fazer marketing, você pode fazer campanha, não sei o quê, assim, ainda mais hoje com redes sociais e tal. Talvez isso seja até um tiro pela culatra, né? Você tá fazendo marketing, aí o pessoal comenta lá embaixo, Mas isso é não puro é assim, marketing, né? E acontece demais isso, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente afirma que a gente faz, porque a coerência tem que Sim. funcionar, não tem Sim, jeito, exatamente. né? Todo mundo espera, não é só jovem, não, todo mundo espera isso de qualquer instituição, né? Ô, Luciana, um tema, o Brasil, né, tem uma das mais altas taxas de turnover do mundo, né? E acho que um desafio sempre grande das empresas é reter os talentos, né? Principalmente os talentos, né? E desenvolver, logicamente. Até porque, como você falou, né, contratar uma pessoa de fora requer tempo até a pessoa, né, se engajar ali dentro da empresa, aprender o que precisa e começar a entregar resultado demora tempo, isso é dinheiro. Então, reter e desenvolver talvez é o melhor investimento, né? Quais são as dicas ou sugestões, as principais estratégias que você recomendaria, né, para essas empresas que estão com essa dificuldade aí de implementar para que ela possa realmente ter um programa bom de retenção e desenvolvimento de pessoas? Legal. Bom, primeiro que para mim, retenção é consequência também, né? Retenção se você é uma empresa que tem uma cultura, como a gente falou até aqui, né? Uma cultura forte, uma cultura que gera oportunidade e tal. Se você tem bons processos de RH competitivos, né? Adequados, se você tem uma liderança inspiradora e que cuide de você, te dê oportunidade e tal, não sei o quê, esses são os fatores elementares para a retenção. Então, para mim, retenção é consequência. Você não faz um plano de retenção, né? Claro que você pode ter instrumentos de retenção em casos específicos, mas eu não acredito em plano de retenção, né? Eu acho que a retenção é consequência e nessa medida a gente precisa entender não porque a pessoa saiu, mas porque ela não quis ficar. O que aconteceu? Aonde que se quebrou esse vínculo? E aí que é aí que a gente tem que atuar, né? Então, o tema da retenção ele acaba passando muito por isso. E tem pesquisas, né? Hoje, quando você vê pesquisas, por que a pessoa saiu da empresa? Qual foi o fator? Disparado por causa da liderança da cultura. É disparado o primeiro fator. Então, não adianta falar que é remuneração. E pontualmente aquela pessoa saiu porque teve um pacote melhor. Mas, de fato, é porque quebrou o vínculo. Sim. Isso é o que leva ali ao fator do turnover, talvez, né? É o que leva ao turnover. Então, assim, se a gente cuidar bem dessas coisas e aí, de novo, o papel da liderança, né? Sim. E isso não é papel do RH, é o papel da liderança. Nosso papel como RH é ajudar a liderança a ser
essa liderança inspiradora. Sim. Essa Sim. liderança que engaja, que dá oportunidade, Sim. desafia. Uhum. E, Luciana, quando você falou de cultura, você falou sobre inclusão. E eu acho que a gente não consegue agora também separar isso de diversidade, inclusão e equidade nas organizações, né? Então, acho que fica tudo próximo e muito junto quando a gente está falando de cultura. O que você acha que os impactos da gente, de fato, olhar para diversidade, equidade e inclusão como dever e estratégia na organização impacta também ali a visão não só dos colaboradores, mas acho que até toda os impactos ali, consumidores e pessoas que também estão fora da organização. Acho que diversidade e inclusão é um assunto, poxa, super atual e importante, né? Mas, assim, para não virar mais um tema de modinha, colocando Exato. bem entre aspas aqui, mas de que o RH fica, às vezes, cola muito essas coisas, é a moda do não sei o quê, todo mundo tá fazendo tal coisa e a gente tem que fazer. Isso tem que partir da alta liderança e fazer parte da estratégia. Então, a gente tem que acreditar que diversidade vai ser um fator, uma alavanca importante para o negócio. E eu tenho total convicção disso. Na Ipiranga a gente tem total convicção disso. A gente começou em 2019, 20, um programa, um processo todo de diversidade. A Sim. empresa estava assim, totalmente desconectada disso, ou não era um valor, né? E a gente começou a entender. E hoje eu vejo assim, uma empresa que tem diversidade e inclusão é uma empresa mais criativa, é uma empresa em que as pessoas que vêm com visões diferentes, com formações diferentes, com vivências diferentes, né, com origens diferentes, elas conseguem olhar o mesmo problema sob óticas diferentes. Esse é o grande valor da diversidade. É você gerar complementariedade dentro da tua empresa, né? Mas para você fazer isso é uma jornada. É uma jornada, não é simplesmente dizer que a gente acredita e falar Do de dia pra novo a história que a noite. gente falou antes do discurso e prática, né? Então, na Ipiranga, a gente tem, tem vivido essa jornada já faz 5 anos e a gente começou com um processo assim, ó, de educação, de fazer a pessoa entender e rever seus valores. Porque se eu não acreditar, primeiro, se eu não entender cognitivamente que aquilo é importante, se isso não se Perfeito. transformar em sentimento, eu não me transformo. E se eu não me transformo, nada individualmente, nada se transforma. Na medida que você se transforma, você começa a transformar o seu ambiente. E a gente fez todo um trabalho nesse sentido, né? De gerar consciência e ação. E conseguir. Então, hoje a gente tem. Os vice-presidentes são sponsors do nosso processo de diversidade. Nós temos grupos de afinidade. A gente trabalha 4 dimensões, principalmente, mais focadamente, que é mulheres, raça, PCD e LGBTQIA+, né? Então, a gente tem ações específicas e aí a gente tem programas, né? Então, para citar alguns programas aqui que foram bem relevantes para o nosso desenvolvimento, né? Então, para mulheres, a gente tem um programa que chama Women's Speed, é um programa que ele já está bem conhecido até no mercado. O que esse programa proporciona? Que a gente, hoje, assim, uma dificuldade que a gente tem são nas mulheres, você tem uma população grande de mulheres na entrada, né, nos primeiros níveis da organização. Quando é para se tornar gerente, tem um teto de vidro que a mulher não consegue deixa passar. E aí os homens são promovidos a gerentes e a mulher fica para trás, né? E aí, o que a gente fez com esse programa foi proporcionar que essas moças e essas mulheres tivessem possibilidade de se habilitar para isso de uma forma mais de empoderamento mesmo, né? Então foi um trabalho super legal. Hoje, boa parte das nossas novas lideranças vieram desse programa. Muito Né? legal. Foi um programa de formação de liderança feminina. Interno, Bem legal. isso. O outro que eu acho legal compartilhar com vocês é o de PCD, né? A gente, um dos programas que a gente fez, e também aí não só ligado à nossa causa de diversidade,
de PCD que é maravilhosa, que é super importante, mas também ao nosso impacto para a sociedade, né? Então, de poder gerar empregabilidade para um público que tem muita dificuldade de capacitação e tal, né? Perfeito. Então, nós fizemos um programa em que nós recrutamos 300 pessoas, PCDs, pessoas com deficiência, e essas pessoas foram capacitadas para se tornar profissionais de tecnologia, de TI, né? Então, um técnico lá em duas funções específicas. Formamos 300 pessoas para a sociedade. Uma parte dessa foi contratada pela Ipiranga, a gente não tem condições de absorver 300 pessoas, mas Legal. a gente ofereceu para o Brasil PCDs com formação técnica, né? Então, assim, estou trazendo alguns programas, mas eu tenho um monte aqui que eu posso trazer para vocês. Dá para fazer um programa só sobre isso. E aí, para falar de resultado, com isso, né, em 5 anos, a gente saiu de um número de mulheres ocupando posições de liderança de 13% para 30% hoje, inclusive no C-Level, né? Negros, nós tínhamos 18% da nossa população, hoje são quase 40%. Em negros, a gente tem o nosso programa de estágio, a gente tem uma meta de 50% ser negro. Isso hoje até já é 62%, na prática é 62% já, tá? E isso mudou, assim, você olha, você dá num restaurante da empresa, você olha, você vê que realmente nós estamos diversos, né? Então, a gente foi de 18% para quase 40%. PCD a gente foi de 2% para 5%, né? Então, e LGBTQIA+, a gente nem tinha essa visão, que não era nem medido, e a gente passou a fazer censo, e hoje a gente tem 7% declarados, né? Então, para trazer um pouquinho de que a jornada, ela não acontece de um dia para outro, mas ela é muito valiosa. Sim. Ela tem realmente um impacto muito importante. Perfeito. Legal. Queria falar um pouco sobre treinamento e desenvolvimento, né? A gente, em algumas empresas, a gente até ouve que, poxa, a gente destina uma parte relevante do orçamento para treinar as pessoas, mas a gente não sabe se aquele, né, investimento realmente está dando retorno. Como que você vê isso e você tem algumas dicas ou métricas para avaliar, né, se aquele investimento está dando retorno ou como vocês avaliam o investimento para definir quais são os treinamentos, como fazer a formação das pessoas? Bom, existem metodologias que medem o ROI, né? O retorno sobre investimento de treinamento, né? A gente não usa metodologia, e até porque eu acho bem difícil de medir. A exemplo do que a gente conversou agora há pouco, né? De medir diretamente, né? Sim. Mas a gente mede através de outras métricas, né? Então, por exemplo, o nosso percentual de pessoas com prontidão para sucessão, né? O nosso percentual de evolução de talentos no nosso Nine Box, né? O quanto a gente tem de talentos mapeados. A efetividade do plano de sucessão, que significa você tem pessoas mapeadas no plano de sucessão, e quando surge uma vaga, você é aquela pessoa que realmente que ocupa a posição. Então, quando a gente fala eu não falo de treinamento, mas eu falo de formação em geral, de desenvolvimento geral. E daí eu estou falando de job rotation, estou falando de capacitação, de treinamento formal, estou falando de coaching, de mentoring. E os resultados, eles vêm no todo da organização. Então, assim, muito dificilmente eu vou numa reunião de conselho e vou conseguir dizer, olha, o nosso resultado foi esse, mas eu consigo mostrar indicadores de evolução organizacional. A própria pesquisa de clima. Na pesquisa de clima, eu consigo medir a evolução da liderança, né? O impacto da liderança naquela área. E tantos outros fatores. Então, para mim, se a gente... E, obviamente, né? Se isso tudo está refletindo em resultado para o negócio. Senão, aí você realmente fica uma empresa filantrópica, assim, né? Esse é um ponto que a gente costuma dizer muito, né? Que né, as metas, né? As estratégias que vão guiar todo o plano de desenvolvimento, né? Eu tenho esses desafios. Então, o que eu preciso
de me capacitar, de desenvolver para entregar esses resultados, né? Isso pode ser um bom direcionador do que A gente investir, né? fala muito de upskilling hoje, né? Uhum. Que é justamente você entender quais são, por exemplo, as competências do futuro, o que que o líder vai precisar estar habilitado para conduzir o negócio no futuro, e que o futuro não é lá, o futuro é o futuro daqui a Já pouco, hoje, né? né? Com a mudança tão rápida, né, de cenário. Sim. Então, o nosso papel é passar enxergando isso e conseguindo formar as pessoas para a liderança, as pessoas, enfim, da organização para isso, para esse. Então, e aí você tem resultado. Se você não fizer isso, É. você não vai ter pessoas prontas. E no fim, você vê assim grandes CEOs, o que tira o sono do CEO? O que ele fala primeiro? Falta de talentos. Uhum. Falta de gente para trabalhar nisso. Porque o resto você vai ser. Para o seu dinheiro, você vai buscar compra, financiamento, você compra Uhum. talento aculturado, É. com a tua lógica, com a tua. Né, com o teu mindset, com aquela cultura, não compra. E é algo de longo prazo, uma coisa que você constrói, né? Não é assim, olha, vamos virar a chave, né? É algo que você tem no De mínimo uns longo 5 prazo, anos ali. exato. É uma jornada, É. né? Então, por isso que é investimento. É Uhum. investimento. Ô, Luciano, eu queria trazer ali para finalizar uma visão global. Quem está passando com esse desafio de querer trazer, mostrar o valor estratégico da área de RH, ou está começando, ou está iniciando, ou está querendo amadurecer essa visão estratégica, o que você deixa aí de conselho ou de dica da toda essa sua vivência que você trouxe aqui para gente, para esse pessoal que está passando esse desafio ali agora? Bom, Gustavo, eu acho que eu deixarei alguns recados, assim, né? Acho que primeiro, e que é muito do que a gente já falou, né? Mas, assim, primeiro, garantir que a estratégia de RH está alinhada à estratégia do negócio, que isso seja um desdobramento, que não seja um plano que você, aquele ano, resolveu fazer, né? Então, assim, parece óbvio, mas não é. Porque tem muito RH que infelizmente não faz assim. Então, acho que esse é um ponto. É, segundo ponto, esse olhar de cultura organizacional, né? A cultura, ela é quem carrega a estratégia, né? Então, a gente precisa estar constantemente avaliando se a nossa cultura ela tem os atributos culturais fundamentais para a execução da estratégia. Isso significa dizer, bom, olhando os meus atributos culturais, o que está importante, que eu não posso perder, que eu tenho que manter na organização, e isso se reflete em comportamento, né? O que são os atributos culturais e os comportamentos que eu preciso instalar, porque não tenho e ainda para aquilo ali eu preciso fazer, e o mais difícil que é o que eu preciso desinstalar. O tempo todo a gente tem que estar olhando para isso, porque senão você desconecta as pessoas da estratégia, né? O terceiro ponto é o tema de estar focado em dados, analytics e decisões baseadas em informação. Eu acho que isso a gente falou bastante aqui. Um outro ponto que eu traria muito se você é líder, tenha uma equipe boa. Se preocupe em ter um bom time. É um time que... A gente tem que ter gente melhor que a gente, né? Não pode ter medo de ter gente boa na equipe, né? Você tem que ter gente que critique, gente que seja capaz de trazer um olhar de tendência, um olhar de inovação, né? Então, se preocupe em formar um bom time. Para você e para a empresa, obviamente, né? Mas a gente está falando aqui do RH. E olhando para você, não pare de estudar nunca, né? Eu acho que essa é assim, se for a minha carreira, eu não paro de estudar, eu estou sempre fazendo alguma coisa e eu acho que a gente não pode mesmo em RH, a gente não pode parar. A gente tem um papel de trazer tendência para a organização, a gente tem esse papel também, né? Então, estudar, ter profundidade e trabalhar o seu autoconhecimento, que é você olhar para você e se fortalecer para que você possa fazer esse papel de ser quem leva as conversas difíceis, de ser quem provoca a liderança, de quem provoca o seu chefe, provoca os seus pares, né? Que você tenha assim segurança para transitar politicamente em todos os níveis da organização, do conselho até
o nível mais, né, mais elementar da organização, assim, isso é super relevante, mas para isso você tem que ter autoconhecimento, né? E acho que o último ponto que eu deixaria aqui, que acho que aí é uma crença muito minha, que é assim, quando a gente está ocupando uma cadeira numa organização, antes da gente ser executivo no Brasil, nós somos cidadãos brasileiros, né? E a gente vive num país cheio de oportunidades, mas cheio de necessidades, né? E a gente precisa sempre olhar o impacto que a gente tem como executivo, como um profissional estando numa empresa para o nosso país, né? Para a sociedade, né? No limite, para o mundo, né? Para o planeta. Então, eu acho que esta visão para fora. E as empresas têm um papel muito, muito, muito importante. Não dá para deixar tudo com o governo. A gente tem um papel muito Sim. importante nisso. Então, eu diria assim, como um recado, eu acho que a RH pode ajudar demais em formar essa liderança mais, com mais propósito para, como um todo, assim, não só para dentro da organização. Perfeito. Luciana, queria agradecer sua participação aqui no Mereu Talks, foi um prazer receber você e queria aproveitar para você compartilhar aqui com os nossos colegas um pouco seu contato, quem quiser continuar o bate-papo com você ou tirar algumas dúvidas ou até saber um pouco mais, principalmente dessas iniciativas que você trouxe aqui para a gente, como é que faz para te encontrar? Legal. Bom, vou deixar aqui meu contato do LinkedIn, Perfeito. que é a Luciana Domagala, né? Então tá lá no LinkedIn. E o outro é o Instagram, que também é a Luciana Domagala. Ele é um Instagram que você também pode. A gente publica muito das coisas da Ipiranga ali, Legal. né? Então ali também você pode acompanhar e se comunicar comigo, tá? E vai ser um prazer aí trocar, deixar as portas da Ipiranga abertas para a gente poder trocar ideia, né? Falar um pouco mais sobre isso, aprender também. E é isso, eu queria muito agradecer, Gustavo e Ivan, foi assim muito legal, muito gostoso estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado também você, Ivan, né, por mais um episódio de Mereu Talks. Obrigado Obrigado, aí. Gus. Luciano, foi sensacional esse papo com você, né? Conhecer mais sobre a sua trajetória. Apesar da gente, né, como a gente conversou nisso, tem uma parte que a gente meio que se encontrou, não diretamente, mas num grande projeto, mas entender também o seu propósito e que você está conseguindo impactar e endereçar o seu propósito. Então, obrigado, parabéns. Obrigado a todos que nos acompanharam aí, nossa audiência. Sim, e para o pessoal também que quer ouvir mais temas sobre gente e gestão, a gente já está na 4ª temporada do Mereu Talks. Se você chegou agora, tem vários episódios para ouvir. Também não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está com o Mereu, tanto no Instagram, no LinkedIn, você consegue encontrar a gente. E se você quiser trocar com outros profissionais de RH ou também ficar mais atualizado sobre as novidades da Mereu e os nossos conteúdos e eventos, a gente tem o nosso grupo no WhatsApp, que é o Conexão RH. Também fique à vontade para entrar, vai ser muito bem recebido. Vários profissionais de RH, trocas, roda de diálogos, a gente tem bastante eventos rolando por lá também. Obrigado, pessoal, e até o próximo episódio. Obrigado, tchau, tchau.